Lá. Vamos para a nossa última aula de hoje, certo? Será no livro de História, na página 33, tá bom? Página 33 do livro de História. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o Brasil, períodos históricos, tá bom? Então, para chegarmos até os dias de hoje, até os dias atuais, ou seja, quem somos, quem hoje nós somos, né? O Brasil passou por diversos momentos, né? Então, no livro de vocês diz assim: para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram, tornamos-nos uma grande nação. Nós nos tornamos uma grande nação, com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Olha que isso dá uma confusão, tá certo? Mas nós vamos aí destrinchar tudo aí, tá bom? Então, os primeiros anos, né, aqui no Brasil, tá bom? Do domínio português, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os primeiros anos que eles chegaram aqui em 1500. Então, os primeiros anos de 1500 até 1534 pode ser chamado de período pré-colonial. Por que período pré-colonial? Porque eles ainda estavam conhecendo, né, a colônia. E nós, antes de nos tornarmos independentes, nós éramos uma colônia, né, ou seja, como se nós fôssemos um povoado de Portugal, ok? Eles vieram para cá e tomaram conta daqui, né? Como vocês bem já sabem da história. Então, os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar o domínio efetivo aqui no Brasil, porque eles estavam também bem envolvidos lá no comércio, né, lá na Ásia. Então, não tinha gente suficiente para viver aqui no Brasil, para dominar de fato aqui o Brasil. Então, todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil. Eles que ficavam tentando negociar, né, com os índios a extração do pau-brasil. Porque o que é que eles queriam? Eles queriam mesmo eles queriam que os índios, né, explorassem o pau-brasil e trabalhassem sem receber nada, no caso, para eles. Só que os índios, eles não eram muito bobos, não. Eles eram espertos. O que eles faziam? Eles só trabalhavam se eles dessem alguma coisa em troca. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios também ficaram encantados, né? Porque viram eles de roupa, viram eles usando brincos, as mulheres, né? Novidades que eles não tinham aqui. Então, os índios faziam essa troca. Davam o pau-brasil, mas eles também tinham que dar algo em troca aos índios, né? E era isso que os portugueses não queriam. Eles queriam só explorar, tá bom? Então, várias expedições mapeavam as costas brasileiras. Eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. O que essas feitorias eram pessoas, né, que ficavam ali vigiando o pau-brasil para que os holandeses, os alemãos não viessem para cá roubar mesmo, né? Contrabandear os navios e o nosso pau-brasil, tá bom? Então, as invasões, principalmente os franceses, que eles eram terríveis, queriam invadir o Brasil de toda forma, mas Portugal lutou bravamente, né, para que eles não invadissem aqui, tá bom? Então, nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, em que, em 1532,
ele fundou a primeira vila brasileira aqui no Brasil, São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André. Ambas existem, essas vilas, hoje não é mais vila, né? Hoje são bairros, tá certo? Na verdade são cidades, lá no estado de São Paulo, tá bom? São Vicente, que é bem conhecida, e Santo André, tá bom? Que hoje tornaram-se, deixaram de ser vila, né? Porque cresceram e passaram a ser cidades, tá bom? Esse português, que é Martinho Afonso de Souza, esse português, ele trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não existia aqui no Brasil, aqui existia o pau-brasil. Bom, ele trouxe de lá da Europa as primeiras mudas de cana-de-açúcar e plantou aqui no Brasil, tá bom? Plantou toda na faixa litorânea, ali era onde eles conheciam. Porque para dentro das matas, quem conheciam mesmo eram os índios, os portugueses não conheciam. Aos poucos que eles foram conhecendo, que a gente também vai ver mais adiante, tá bom? Então, durante muitos anos, houve uma grande disputa entre franceses, né? Os franceses eram lutas constantes, eram guerras entre os portugueses e os portugueses expulsando eles aqui do Brasil, tá bom? Esse foi o primeiro domínio, esse foi o período, né, primeiro período no Brasil de 1500 a 1532, aliás, 34. O segundo período que teve foi o período colonial, né? O primeiro foi o pré-colonial, esse agora é o período colonial, porque eles já conheciam um pouquinho mais aqui o Brasil, né? Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre os brancos e os índios, porque os índios, eles não queriam ser escravizados de forma alguma pelos portugueses. Então existiu assim muita luta, né? Muita luta mesmo entre os brancos e os índios, entre os portugueses e os índios, né? Pelo processo de escravização, né, dos africanos. Aí foi quando os africanos passaram, os portugueses, como eles não conseguiram dominar os índios, eles foram na África, pegaram os negros e trouxeram aqui para o Brasil para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar e mais tarde também na plantação de café, tá bom? Já é uma outra etapa. Então aí, a valorização da produção açucareira, o aumento, a procura por escravos, pois por volta do século XVI, o açúcar era considerado o artigo mais caro, o artigo de luxo da Europa. Era vendido por grama nas farmácias, né, nas boticas, tá bom? Então, aí, a cultura do cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos aqui na terra, ou seja, os colonos que eram os colonos, eram os portugueses que vinham de Portugal para morar aqui e também dos negros que eram trazidos pelos escravos para trabalhar para os portugueses, tá bom? Então, no período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local, né? Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado e a extração do ouro e também o cultivo do café, tá? Nessa época o café também já tinha chegado aqui no Brasil, tá bom? Então o período colonial foi o mais extenso da nossa história, tá bom? Foi nele que aconteceu muitas revoltas, né? Devido à insatisfação, né? A insatisfação do povo, fruto do domínio dos portugueses, que cobravam impostos absurdos dos brasileiros aqui. Mesmo os portugueses que moravam aqui, mas aí alguns foram nascendo, né? Vieram os portugueses lá, mas pessoas que nasciam aqui. Então, quem nascia aqui eram os brasileiros. Então, eles
cresciam e começavam a trabalhar. E durante esse tempo aí, quando eles começavam a trabalhar, eles trabalhavam muito, bastante mesmo. Só que eles pagavam impostos muito caros à coroa portuguesa. E devido a isso aí, eles ficaram insatisfeitos porque eles trabalhavam, ganhavam bastante dinheiro, mas a maior parte do dinheiro era levada toda para Portugal. E ficavam, aqui eles trabalhavam, mas ficavam com a minoria. Então isso aí causou muita revolta nos brasileiros que viviam aqui no Brasil. E começou aí, teve muitas guerras, né? Então, nesse período, o povo brasileiro foi se mixagenando, né? Ou seja, se misturando. Era português casando com índio, índio casando com negro, né? Os negros que ficavam livres, que conseguiam ser livres, né? Trabalhavam muito, conseguiam. Existiam alguns donos que eram melhorzinhos, né? E começou o povo a se misturar. Negro casou com branco, branco casou com negro, negro casou com índio, índio casou com branco e deu uma misturada todinha aí. E dessa mistura nasceu o povo brasileiro, que é um povo mixigenado, né? Ou seja, um povo de três raças, originário de três raças. E futuramente vocês ainda vão ver que ainda teve uma mistura maior. Quando os negros foram libertos, como não tinha uma mão de obra aqui no Brasil, o que aconteceu? Começaram a chegar aqui no Brasil japoneses, italianos, aí foi que misturou tudo. Alemão, aí índio casava com alemão, alemão casava com português, com branco, com negro, enfim. Até chegar aos dias de hoje, foi uma mistura total, uma mistura legal. A gente é um povo diferenciado. No mundo todo, o brasileiro é um povo diferenciado, né? Porque nós não temos uma cor específica, nós somos uma mistura de povos, tá bom? E em seguida aí nós temos o período imperial, com a chegada de Dom João, que ele trouxe a corte, né? Aqui para o Brasil no ano de 1808, iniciaram várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Com essas mudanças, culminaram com a elevação do Brasil à condução de Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacaram três criações: o Arquivo Militar, né, foi formado um exército militar, aqui um exército brasileiro, né, podemos dizer assim. A imprensa, né, começaram a surgir jornais, né, que hoje em dia todo mundo sabe que são os repórteres, essas coisas aí, né. O Banco do Brasil, a Fábrica de Pólvora e o Jardim Botânico, tá bom? Também as instalações das escolas médicas, né, passaram a existir aqui escolas, passaram a existir museu, biblioteca, academia militar e a academia de belas artes, né, que se relacionava aí ao lado artístico, né? Então aqui, observe aí, vocês veem aí, essa aí é a foto de Dom João VI e de sua filha aí, a princesa Isabel, tá certo? Então nesse período imperial, que foi um período relativamente curto, de 1822 a 1889, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia. O regime do governo em que o poder exercido por reis e imperador, tais como aí a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, e a Lei Áurea, que essa lei, ela libertou, extinguiu a escravidão aqui no Brasil, ela libertou todos os escravos, que essa lei foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. No caso, 13 de maio de agora, desse 2020, foi comemorado também o dia de libertação de todos os escravos. Todos os escravos deixaram de ser homens presos para serem homens livres, para ir e vir aonde eles quisessem, tá bom? Então, após essa data, eles ficaram livres, não eram mais presos. Após a independência, foram criadas províncias, ou seja, as divisões de terra, que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central.
O monarca existiu o poder central, com o título de imperador, ou seja, nesse período aqui existia um rei aqui no Brasil, tá bom? Depois veio o período republicano, tá bom? Foi quando o Brasil deixou de pertencer a Portugal, deixou de ter um governo onde era um rei que mandava, né? Era um rei, deixou de ser uma monarquia e passou a ser um país republicano, ou seja, um país onde tinha um presidente. Não existia mais o presidente, aliás, não existia mais o rei, e sim um presidente. Então aí, esse período ocorreu em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, o imperador do Brasil, que era Dom Pedro II, e toda a família, eles foram obrigados a deixar o Brasil. Voltaram para Portugal e aqui ficou o poder militar, né? Que o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Eles derrubaram e passou, o Brasil não tinha mais um rei e sim um presidente, tá bom? Que no caso era escolhido pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, pelas Forças Armadas, ok? Então vocês vão responder aí a página 34, tá bom? Vocês vão ler, porque já falou bastante, senão vai ficar muito grande. Não vou ler a tarefa todinha não, tá bom? Vocês vão ler, aí estão bem grandinhos, leiam a página 34 e a página 35 e respondam, tá certo? E até a próxima aula. Então todo mundo em casa aí, gente, se cuidando, tá bom? Ó, lava a mão com sabão, passa álcool gel, usa máscara, cuida do papai, da mamãe, de todo mundo aí, fica em casa, que vocês não estão podendo vir para a escola, mas a escola tá indo até vocês, tá bom? Ok? Então um beijo para vocês, ó. Beijão.